Amanda, coloca Jeremias 29 aqui para mim, por favor. No 11, Amanda, 11. A partir do 11. Boa noite, paz, irmão. Vamos ler? Vou ler aqui. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro pelo qual anseiam. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Serei encontrado por vocês, diz o Senhor. Acabarei com o seu exílio e o restaurarei. Eu os reunirei de todas as nações, para as quais os enviei, e os trarei de volta para casa, para a sua terra. Esse capítulo aqui de 29, esse capítulo aqui do 29 de Jeremias, ele escreve uma carta, né? Para aqueles irmãos que estavam exilados na Babilônia. E ele escreve para dar uma direção a eles. E ele, antes de chegar no versículo 11, para que ele fale isso, ele dá uma direção a eles. Ele manda, constrói casa. Casem, façam filhos, trabalhem pela paz e pela prosperidade da cidade, e orem por ela ao Senhor, pois a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela, da cidade. E aí passa mais um pouquinho e chega no 11. Que aí ele termina, ou termina ou começa. Cara, tá todo mundo ali no cantinho, né, sem ar. O cara quer ficar ligando isso aí direto? Então, acabamos de vir numa conferência agora. Acabamos de não aprender, mas ver e ter direções, né? Através da vida da nossa irmã missionária, do pastor Mauro. E eles deixaram a direção aqui para nós. Agora vai depender do que vamos fazer com essas direções que eles deixaram, né? E deram.
Eu acho que todos que estavam aqui, é bom falar isso dia de quinta-feira, que parece que só tem. O que eles falaram aqui, além de ser muito bom, porque você via realmente Deus aqui falando através deles, e eu vi muitas coisas que às vezes a gente pensa, ora, parece que só nos faltam as palavras corretas, e eles nos ajudaram com isso, pelo menos a mim. Ah, Fábio, mas por que você está falando disso? Irmão, eu acho que Jeremias parece que ele estava perdendo tempo ali. Parece. Tanto que tu vai lá em Lamentações de Jeremias, tu vê muito sofrimento por conta desses episódios aqui, ó, da carta dele toda. Você vê prisões, como eu falei aqui da última vez. E da outra vez também, uma antes que eu falei de Jeremias, de Pedro aqui, eu falei também da Ana e de Eli, da negligência de Eli. E eu mesmo lembrei das minhas palavras aqui, nos dias da... E eu nem vim sábado, hein? Não deu para vir sábado, porque foi aniversário da minha mãe. Eu achava que ia dar tempo, mas não deu. E o pouco que eu vi aqui, o dia que eu vi o Mauro aqui, a missionária no domingo, eu entendi muitas coisas com a minha vida mesmo, com o que eu vou precisar fazer em particular e no coletivo. Eu não sei se o que eu vou falar aqui no decorrer vai parecer pesado para você, mas se eu fosse você, eu acataria algumas coisas do que eu vou falar aqui e praticar. Não estou falando que é uma verdade, uma absoluta, nada disso. Mas se eu fosse você, eu acatava, porque às vezes você não prestou atenção, ou então entendeu outras coisas, e eu entendi outras coisas que pode acrescentar no que você entendeu nesses dias. E uma delas é: você acha que você está no lugar certo? Eu estou falando como igreja. Você acha que você está na igreja certa? Você acha que você está congregando no lugar certo? Você acha que o que você está fazendo é certo? Por que isso? Quando Jeremias deixa esse recado ali para os exilados, você sabe muito bem que lá no começo, o próprio Jeremias, ele é usado para falar para todo mundo ir para a Babilônia. Parece uma coisa contraditória dele. Só que chega uma hora que Deus fala assim, ó, Jeremias, mudou. Eles deram mole, não fizeram o que eu pedi, pecou. Agora é contra. Jeremias vai lá, no mesmo lugar que Jeremias mandou, apoiou, agora no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, Jeremias está falando assim, ó, não, agora é contra, agora é destruir. E por que essa pergunta de você estar no lugar certo? Agora eu vou acrescentar mais ainda, na igreja, no local de trabalho, na sua roda de amigos. Por quê, irmão? Porque às vezes você pode estar na igreja acompanhando
certos tipos de orações e de adorações que você não vai aguentar e você não está aguentando. Como, Fábio? Você está acompanhando um tipo de adoração e oração que os seus passos não estão conseguindo acompanhar. E isso vai destruir você. Você está aqui pedindo que Deus faça de novo, que Deus mate você, que Deus venha e faça tudo de novo. E quando você fala esse fazer tudo de novo, você tem que saber do que você está falando, que você quer que Ele faça tudo de novo. Porque você pode estar colocando o seu casamento nisso tudo de novo, e dentro da sua casa você não está orando e não está fazendo como você está orando aqui nesse coletivo aqui. Isso vai destruir você. Isso é pesado para você. Talvez a sua oração naquele momento, se você estivesse na sua casa lendo a Bíblia e orando, a sua oração talvez seria outra. Você até poderia estar acompanhando aqui em concordância, não pedindo isso para você, porque talvez esse não seja o momento de você ir até onde está falando aqui, porque talvez alguns aqui já está entregando praticamente quase tudo, e você está querendo fazer isso no momento que não é para você fazer isso. Porque você acha que Deus está investindo tudo isso. Eu estou aqui hoje para trazer um recado. Depois de tudo isso, eu não posso chegar aqui e falar o que eu quero falar. A pregação que eu tenho pronta para mim, que eu estudei, ou que eu li, ou que eu anotei. O que eu tenho que falar é o que eu estou percebendo e vendo. Não só para mim. Comigo, no meu particular, mas é no coletivo. Talvez a sua oração era: Deus, restaura a minha família. Talvez a sua oração é: Senhor, abra uma porta de emprego para mim. Talvez a sua oração era assim: Senhor, me converta. Talvez a sua oração era assim: ó, Senhor, restaura o meu casamento. Senhor, muda aqui a minha mente. Traga uma metanoia, que eu venha me converter de novo. Porque você pode estar querendo passar algo que você não é, e você não tem condições nenhuma de carregar isso ainda. Vou mais além. Se você teima, talvez você já tenha ouvido isso de alguém, e se você continua teimando e querer fazer, talvez seja o momento. Eu estou aqui, eu estou falando, não é ninguém, não é o pastor Wagner nem a pastora Cátia que está falando, eu que estou falando. Talvez seria melhor você procurar outro lugar para você ir. Porque o botão está girando mais rápido um pouco. Vai apertar. Deus, Ele não está investindo tudo isso à toa. Não vai ser à toa. E você não vai ser o empecilho de Deus para isso. Talvez, se chegar o tempo de você sair e ir para outro lugar, por causa da sua teimosia, você continuar, o próprio Deus vai te empurrar para você ir para outro lugar. Talvez não seja da forma que você poderia estar indo. Você acha que está fácil aguentar? É muito bom você estar onde está a presença de Deus. Mas como disse o pastor Mauro, essa presença, esse amor, ele tem que ser responsável. Não é você passar daquela porta para cá, fazer tudo isso, e daquela porta para lá, Deus dará. Não vai dar certo. Você acha que essas porradas nos casamentos tá? Porque se você estiver dentro disso, você acha que essa pancadaria
de a gente querer buscar e às vezes parecer que nada está acontecendo. Isso é o quê? Você está pensando que isso é o quê? Você sabe do que eu estou falando, a dificuldade que você está tendo para ler a palavra de Deus, que você entra ali, você entrou ali hoje, você sentiu a presença aqui, mas você sabe que hoje você nem tocar na Bíblia, você não lembrou nem do nome de Deus, você só lembrou dos seus pecados porque você cantou uns 2, 3 louvorzinhos aqui. Você sabe que você é pior do que isso que você está vendo, você sabe disso. Eu não estou aqui para, numa quinta-feira dessa, você cansado do trabalho, eu não estou aqui para te botar peso, te acusar, te condenar, eu estou aqui para te alertar. O teu casamento não vai suportar isso. Você, claro com você, o seu casamento ele vai acabar. Vai passar um tempo, ele já acabou. Você precisa olhar aonde você está. Não é onde o Fábio está, não é onde o Marco, o Rafael está, é onde você está. É você parar e olhar onde eu estou. E daí por diante Deus fala assim, ó, você vai por ali. Você vai, mas o Fábio, não, você é ali. Você vai lá. Você é cá. Eu caminho debaixo de uma palavra desde quando eu me converti. Ela não sai, eu já tentei tirar ela da minha cabeça, ela não sai, que foi: Deus, ele tem pressa com a sua vida. Eu queria muito, irmão, eu queria muito ter ficado um tempo mais como membro da igreja, como uma pessoa que não iria se preocupar com algumas coisas. Eu queria ter tido isso. Logo no começo, Deus ele não falava comigo de um membro da igreja, Deus ele falava comigo de um pastor, Deus falava comigo de algo que ele ia fazer na igreja dele, de algo que ele queria fazer numa cidade. Você acha que eu tive o tempo que às vezes você tem hoje para ler ali Mateus ali e ver dúvidas e poder tirar com o irmão do lado? Eu não tive. Comigo foi um pouquinho mais acelerado, e eu não estou aqui reclamando disso, porque eu entendi isso. E isso para mim foi um privilégio, porque eu tenho certeza do que eu estou falando, isso não é soberba. Deus ele sabia que ele poderia contar comigo, que eu não iria pisar em ninguém, eu não ia ferir ninguém com aquilo que ele me deu, com aquilo que ele me dá, eu não ia fazer disso um Deus para mim. Uma das consequências que essa presença vai trazer para você, se você continuar a teimar, o teu orgulho ele vai começar a ser exposto no coletivo, e você não vai suportar isso. E o que é o orgulho ser exposto? É isso aí que você está passando agora, que você não queria estar passando. Ele vai aflorar, você vai tentar esconder, você não vai conseguir. Você vai tentar resolver sozinho, não vai conseguir. Você vai ter que procurar alguém falar. Sabe qual vai ser o teu falar? Me ajuda. E se você não pedir ajuda, você vai se tornar de novo um traidor, de novo uma traidora, de novo um mentiroso, de novo uma mentirosa. E você percebe que até agora eu não joguei a culpa no diabo, porque o diabo não tem nada a ver com isso. Isso é Deus. Eu estou falando com você. Eu poderia estar falando outra coisa aqui, eu poderia estar agradando todo mundo aqui. Eu tenho palavra para isso. Eu tenho coisa, até se eu não tivesse palavra para isso, eu tenho alguma coisa escrita. Era só eu ficar aqui lendo aqui, alguma coisa que eu posso te abençoar, e te abençoar mesmo, como essa palavra aqui. É porque às vezes a gente vê a bênção da forma que a gente quer. O nosso olhar para a bênção é com os nossos olhos, mas a bênção, na verdade, ela teria que ser vista com os olhos de Deus. Porque às vezes a bênção que você tá querendo não tem nada a ver com aonde Deus está te levando,
Ou vice-versa. A bênção de Deus às vezes para você está em um lado e você está querendo ir para o outro. Esses dias, eu no Instagram, eu conversei até com a Kerly. Uma pergunta, olha só como é que as coisas são. Uma pergunta teve o poder de me colocar contra a parede, que eu fiquei 3 dias sem resposta. Qual a pergunta? Eu vou fazer para você daqui a pouco. Você vai para casa com ela na sua cabeça. E quando Deus ele expõe a soberba e o orgulho, a dificuldade ela surge, como eu falei. E essa dificuldade, ela faz você colocar toda a sua amargura para fora. Qual amargura? Botando a culpa no outro. Você percebe que eu estou aqui 15 minutos já falando. Eu não toquei nada de reino de Deus. Nada. Por que nada? Como a aula que foi ontem. Se você pegar aquela aula, quem não estava aqui, mas para quem estava, se você pegar aquela aula de ontem, ela resume a sua vida espiritual. Porque você quer ser muito espiritual, ou para ser visto, ou para você achar que se você fizer muito jejum, orar muito, ler muito, você vai conquistar a sua vida espiritual. Você não vai conseguir. Às vezes a sua conquista espiritual está na sua vida física. Você cumprindo tudo que você tem que cumprir, você cresce espiritualmente falando. E não é você querer crescer espiritualmente para crescer. Não vai crescer. Não vai crescer. Ai, meu Deus. Eu pensava que o tempo ia passar e a vida cristã ela ia ser mais fácil para mim. Porque afinal de contas a gente passa a ler mais. Nós que demorava uma semana às vezes para ler um livro da Bíblia, hoje a gente lê em 2 dias, se bobear até em 1. Então a gente passa a entender só um pouquinho a mais e ela piora. Por quê? Porque a pressão ela aumenta. Você sabe que você tem que fazer outras coisas e não é dali daquela porta para cá, é daquela porta ali para lá. Você sabe que agora você está entrando em algum lugar, entregando algumas coisas que você corre o risco de você ter que largar tudo. Não é largar tudo que eu estou falando, largar emprego, isso, aquilo, outro, para passar fome, não. Estou falando largar tudo aquilo que não é seu. É largar. Essa foi a 10ª conferência. Então estamos 10 anos juntos. Dentro desses 10 anos, em que você cresceu? Você que está 10, você que está 5. Não tem como você estar esse tempo todo nessa presença de Deus. Olha só a prova que você está sendo é muito sutil. Você não percebe, mas que você está querendo viver para o outro. Pega a sua vida agora, volta lá naquele dia, há 5 anos ou 10, e bota agora. Será que Deus queria isso para você mesmo, para mim? Deus ele está apertando, irmão. Deus ele está apertando. Deus ele não ia pegar uma senhora de 70 anos, colocar aqui dentro, que vive num país refugiado, que tu viu o desespero dela aqui falando de Jesus, para chegar no outro dia, ficar ouvindo, não que isso a gente não queira ouvir, que isso seja errado, mas para ficar ouvindo você falar um montão de asneira, um
um montão de baboseira. Você com dificuldade com a sua esposa, você com dificuldade com o teu esposo, você com dificuldade com os seus amigos, você com dificuldade com os seus pastores, com os irmãos da igreja. Vou te falar, eu falei que eu poderia ser um pouco pesado, mas não é eu. Não tem como. Pelo menos eu não tenho esse tempo para você mais. Ah, mas você é novo. Não importa. Uma coisa eu sei para onde Deus está me conduzindo, e eu não vou meter a mão no volante e puxar para o lado. Eu não vou. Eu vou aguentar, eu vou permanecer. Por quê? Eu sei que vai valer a pena, irmão. Tudo que eu passo, tudo que eu vejo, tudo que eu escuto, pode ter certeza que quando tu está falando comigo alguma coisa de Deus, eu só penso numa coisa. Tem uma imagem do Billy Graham que ela fica na minha cabeça há 10 anos. Os primeiros caras que eu gostei muito, há 10 anos atrás, foi Billy Graham, Júdice Oliveira e Luiz Hermínio. Mas a imagem que não sai da minha cabeça é do Billy Graham. Billy Graham, a foto é tipo um púlpito assim, e o Senhor sentado, o Billy Graham chegando diante dele assim, e atrás assim, um mar de gente. Um mar de gente. Então, quando eu ouço você falar alguma coisa que eu vejo uma senhora dessa, sabe o que eu... Sabe, na hora, é igual quando eu vejo um pregar. Eu sempre peço, Senhor, fica do meu lado, para toda hora que eu olhar para o lado ali, eu ver você ali, e não querer falar nada só do que eu quero falar, por mais que a gente ainda fale. Na hora eu penso assim, quando você fala comigo assim, eu sei que vai valer a pena, Senhor, eu vou te ver. Gente, a gente vai estar diante de Deus, possa ser que você, pode ser daqui 20 anos, mas tenha certeza disso, você vai morrer também. Talvez seja até hoje, talvez seja amanhã. Você vai estar de cara com o homem, você não vai escapar. Você pode escapar de tudo, do diabo, de tudo, mas a primeira coisa, a primeira pessoa que você vai estar de cara vai ser ele. Custe o que custar, é ele. Eu não tenho condições mais de largar a mão de um Deus desse, sabendo que no meu último dia, a primeira pessoa que eu vou ver é ele. Eu não tenho força, eu não tenho coragem. Como diz o Alessandro Vilas Boas, perdemos. E o que você quer com isso, Fábio? Falando de Jeremias, falando que Jeremias isso, aquilo outro, que é missionário aqui. Que você tome uma direção na sua vida hoje. Escolha. Paulo diz assim, o vosso culto racional. Esquece o resto. Para você, no momento que você está, é racional. Por tudo isso que está passando na sua cabeça agora, que você está pensando em um monte de coisa que eu sei, para você vai ser racional. Mas vai ser mais difícil. Isso não é comigo, é contigo. Tu acha que comigo foi fácil? Eu vendo um montão de irmão que começou na igreja comigo, tendo um monte de oportunidade de pecar e depois voltar de novo. Eu via alguns pecando, eu falava assim, cara, eu vou fazer também, e não dava para mim. Eu falava assim, agora eu sou novinho, vou fazer, e eu não fazia. Irmão, desses 10 anos, eu nunca tive fora da presença de Deus, nunca. Vontade, todos os dias, mas eu não tenho, eu não sei, eu não tenho força. Já tive presença de pastores de entregar alguma coisa que Deus falou comigo ali, e na hora de eu levantar, ele fala assim, agora quem vai botar a mão na tua cabeça sou eu. Mas eu quase que eu falei assim, cara, eu nem te encostei, cara. Não, a gente vai orar, ora aí, cara. Ora.
enquanto amigo, aí eu chegava, e aí fulano de tal, pô, mano, tem que ir no pastor, tô precisando de ajuda, porque falava assim, cara, aquilo ali poderia ser eu, mano. Senhor, o que tu quer comigo? As perguntas só era essa, irmão. Tu pode ver Jeremias. Eu falei aqui da outra vez as cadeias de Jeremias. Jeremias chegou a ficar preso em uma cadeia de lama, que só ficava o pescocinho dele para fora. Jeremias não sobrevivia ele 3 dias. Mas ficou, a Bíblia diz que acho que foi 24 horas que ele ficou. Perceba que eu só estou dando exemplo para você de Bíblia. Eu não vou dar exemplo mais de ninguém, é Bíblia. Eu posso dar exemplo de um irmão meu aqui da igreja. Irmão, o Senhor apertou um pouquinho a chave. E eu queria que você aceitasse esse aperto um pouquinho, mas que você se direcionasse para o lugar certo. Eu tenho conversado com algumas pessoas no particular, e eu tenho tentado trazer um pouquinho de luz, assim como ela me traz. Sempre que eu paro com alguém, a pessoa me pergunta alguma coisa, se eu sei eu falo, se eu não sei a gente conversa depois, mas é vice-versa. Mas com algumas pessoas eu estou dizendo para elas, você que é mulher, anote isso que eu vou te falar aqui agora. Tudo que você passou, tudo que você está passando e tudo que você vai passar, eu sei que tem algumas coisas anotadas no seu caderno. Chegou a hora de você pegar esse caderno e ler de novo. Mulheres que estão precisando ouvir as suas experiências de dor. Se você recusar isso, pode ter certeza, Deus ele vai recusar você também. Deus ele não investiu em você à toa. O investimento de Deus em você talvez não tenha sido o que você quis, não tenha sido um mar de rosa, foi um caminhão de 2 sofrimentos. Mas Deus vai pegar esse teu sofrimento e vai jogar na mão de outro, que ao cheiro das águas vai brotar de novo. Tem mulheres precisando das suas palavras, dos seus testemunhos. Chegou o tempo. Eu até já falei, eu falando com uma, mas ela falou assim, então chegou a hora de fazer um congresso. Não, esquece esse negócio de congresso. O congresso ele é igual a igreja, ele nasce. Não se faz congresso. Não se pega congresso e faz porque você agora sabe fazer, ou viu alguém fazer, ou aprendeu, ou fez curso. Esquece esse negócio. Congresso é só um nome para organizar. Faz um congresso tete a tete, você e a outra mulher. Procure uma mulher do seu convívio, de trabalho, de igreja. Não deixa de fazer isso não, irmão. Por mais que você ache que vai expor alguém, ou você vai se expor com o seu testemunho, porque tem testemunho que você tem pavor de falar dele. Você tem vergonha. Chegou a hora dele. Não fale só do que você foi traído não, ou foi traída não. Fale tudo, até do que você fez quando você traiu. Fala tudo. Porque às vezes a irmã, você homem também, chegou o nosso tempo. E eu estou prontinho, irmão. Prontinho que eu digo assim, eu sei que possa ser que, como eu não fui eu conversando com um pastor que tem até a idade de quase ser meu avô, mas não teve como eu aliviar. Foi com respeito, educação e ética. Mas tem coisas que eu não vou segurar. Eu não vou aliviar para falar.
Eu não vou ter pudor para falar. Porque senão depois eu sou cobrado. Senão Deus não teria me dado. Se Ele me deu, eu vou dar para você, fica tranquilo. Eu vou te entregar bonitinho, só você vir falar comigo. Não tem bicho de 7 cabeças. Mas você, homem, você sabe o quanto você foi ruim, mal. E hoje você tem visto alguns malvados favoritos entrando pelaquela porta, e você não tem tido paciência com ele ou com algumas atitudes dele, porque você agora se acha alguém. Mas você sabe quem você é. Você sabe quem você é na rua. Você sabe quem você é dentro de casa. Você sabe o que você tem vontade de fazer. Chegou esse tempo, irmão. Vamos levantar. Olhar para as dificuldades. E não procurar problema. Se você procurar, você vai achar. E um deles é você. Se você olhar para o lado, você vai ver 10 problemas. No espelho você vê 1000. Só que os 10, é melhor você falar dos 10. E o 1000 que está no espelho você não quer falar. Então é desse 1000 que você vai ter que falar. É desse 1000 aí. Olhou para o lado, viu um defeito, viu um defeito ali na igreja. Te apresenta um espelho, tem 1000 aí. Vamos falar dos 1000, esquece os 10 que tu viu ali. Para falar daqueles 10 ali, a gente vai ter que resolver, e é contigo. Como o Mauro disse aqui também, quando Deus te apresenta um problema, é porque você tem a solução, pode ter certeza. Você sabe que tem. Você sabe que tem. Lembra de Jó? Lembra quantos amigos de Jó discipularam Jó? Vocês lembram disso? Até chegar no finalzinho, o Jó, ele teve todos os melhores amigos de Jó, foi o que mais bateram em Jó. Bateram firme em Jó. Ele não aliviava nada de Jó. Para chegar no final, Jó descobrir que era orgulhoso. Então Deus pega e fala para Jó assim: Jó, onde você estava quando eu falei que a água viria até aqui, a areia, quando a estrela é ali? Onde você estava, Jó? É aquilo que eu falei do começo. O orgulho ele começa a te expor. O Senhor diz: tudo, a tua soberba, ela é jogada para você, vai passar vergonha naquilo que você mais escondia. Ou você coloca isso diante de Deus e usa agora, ou Deus ele vai colocar, irmão. Ou você tem uma escolha. Se não está cheio aqui, é para as pessoas que estão aqui, para alguém aqui isso está servindo. Faça um favor a você mesmo, se analisa e vê se é aqui mesmo que você tem que ficar. Se analise e vê se é aí mesmo que você deve ficar, nesse lugar onde você está. Se analise e vê se é esse lugar que você merece estar. E a pergunta que eu vou fazer para acabar, foi a que me foi feita através de uma postagem: no que você é bom? Eu quero que você pense nisso. No que você é bom? Em tudo, profissional e na igreja, que resume a sua vida. No que você é bom? Eu te garanto que você, já te coloquei dúvida aí, você não sabe no que você é bom. De repente tu passou esses anos todinho trabalhando naquilo que você não é bom. Você só está cumprindo ali favores para o chefe. É a mesma coisa dali para cá. Você está cumprindo somente a vida da igreja, mas a missão você está fora dela. Você não tem condições, você não quer. A vida é tranquilo, porque você está mostrando que você sabe servir. Você sabe varrer uma igreja, você sabe ler um versículo, 2 e falar numa célula, até na rua.
mas a missão dela você não quer saber. Quando fala de missão, você não quer saber. Por isso eu estou dizendo, você está no lugar errado. No lugar errado que eu estou dizendo não é aqui não, irmão. Estou falando no lugar errado em você. Agora, se você acha que o lugar está errado, beijinho, beijinho, tchau, tchau. Procure um lugar. Porque aqui você não vai atrapalhar o que Deus quer fazer. Deus, graças a Deus, Ele não dá essa oportunidade nem para mim, nem para você. E nem aquele para acabar, né, aquele jargãozinho que Deus ele vai atropelar e vai jogar, não vai jogar para trás. Esquece isso. Então o que Deus vai fazer? Te tirar do caminho. Como? Então é melhor você ter uma mente racional, parar, orar, jejuar e ler, que você vai saber o que eu estou falando. Porque se você só pegar o que eu estou falando aqui e querer adivinhar, isso não é sorteio. Igreja, Bíblia, missão, não é sorteio, é vida. É vida, é você apanhar e saber porque está apanhando. É você sofrer perseguições em algum lugar e você saber por que você está sendo perseguido. É o teu casamento passar por alguma tribulação e você saber o motivo daquilo ali e resolver aquilo ali. Não é botar para debaixo do pano, depois resolve. Não, assim não dá para viver. Não vai dar. Pelo menos eu estou falando com você. Tudo que eu estou falando aqui, ou talvez eu vá até passar.